Sou Marília, conhecida aí no mercado da gerontologia como Marília Sanches. Eu sou terapeuta ocupacional na minha formação de base, uma profissão da área da saúde. Na minha formação, eu tive um contato já com pessoas idosas, porque um dos estágios que eu fiz no último ano da faculdade foi no Lar dos Velhinhos de Campinas, que é uma entidade bastante conhecida. Já tinha, assim, uma percepção de que era algo que eu gostaria muito de fazer. Mas eu saí e fui trabalhar com saúde mental. Trabalhava num centro de convivência e cooperativa. Também era um trabalho que eu amava fazer, com esse olhar mais da terapia ocupacional social, né? E aí eu tinha meus filhos pequenos, o meu marido abriu uma empresa em Manaus e ele viajava muito aos Estados Unidos e passava uma boa parte do tempo em Manaus. Então foi um momento que eu precisei parar de trabalhar para poder estar mais perto das crianças, né? Ter esse olhar para eles. E eu fiz um gap de uns 10 anos. E nós estamos aqui em 3 mulheres, a gente sabe, né, que a gente tem a questão aí do idadismo, do etarismo, que nós vamos falar sobre isso, mas também essa questão mais complicada para a mulher, quando a história do mercado de trabalho, né? Quando eu retornei, eu percebi que eu precisava muito me atualizar. E aí eu falei, eu vou estudar gerontologia, porque eu já sabia que eu gostava, né? E era algo que eu achava que ia, assim, me fazer ficar muito engajada e tudo mais. Aí o primeiro curso que eu fiz, eu gosto de falar isso, porque essa foi uma figura muito importante na gerontologia, foi do Hospital do Servidor Municipal, que era um curso de extensão universitária do Dr. Papaléu Neto, uma pessoa muito especial, muito querida. Então, a cada aula eu ia me apaixonando mais e tendo a certeza de que era isso que eu queria fazer. Dali para diante, eu fiz 3 especializações, uma delas pela Organização Pan-Americana de Saúde, para entender um pouco dessa questão da gestão dos serviços e tal. Eu, como terapeuta ocupacional, fiz cursos de reabilitação cognitiva, trabalhei um pouco com isso. Fui fazer a formação para formar cuidadores de idosos, então dei aula, dei curso para cuidador, e esse ainda é um trabalho que eu faço atualmente, que é de orientar famílias e treinar cuidadores que já estão inseridos no domicílio, né, para cuidar e lidar com os idosos e com toda essa problemática que a família enfrenta, né, um grande desafio, principalmente na questão das demências, né, Jéssica? Atualmente estou mestranda na USP, fazendo mestrado em gerontologia. Ainda não sei se eu quero doutorado, viu, Jéssica? Porque eu estou com 56. Você vê, eu saí há 4 anos e, por conta dessa dor do mercado de trabalho e estar inserida nisso, eu entrei tão profundamente. E aí, ano passado, no meio da pandemia, eu falei, eu não posso ficar parada, né? Entrei numa pós-graduação. E estou lá, e ainda estou querendo mais. Então, Marília, pode convidar a gente para o doutorado. Conta um pouquinho da história desse guia, né? Antes de falar o que ele é, para que ele se propõe, mas entender o porquê que ele começou, né? Onde foi a dor? Qual foi a dor? O Movimento Atualiza é um coletivo de profissionais desse mundo da longevidade. Nós temos o Ricardo Muti, que é jornalista, a Cleia Cluri, que é da área do marketing, a Candice Pome, que é da área de pesquisa, o Ricardo Pessoa, que é da área das startups, dos novos negócios, né? Eu, que tenho esse olhar mais técnico, né, e um pouquinho mais acadêmico, voltado para as questões da longevidade. E a Viviane Paladino, que tem a startup Mais Vívida. Em janeiro deste ano, nós
tomamos contato com um esquete de humor que tratava de um filho numa reunião em home office, falando sobre a mãe de 57 anos e infantilizando essa personagem e tratando essa personagem com base nas raízes do preconceito etário. Todos esses nomes que eu mencionei, né, incluindo a mim, somos parte do grupo Envelhecimento 2.0, do Will Fiore, e aí rapidamente formamos um grupo à parte no WhatsApp para discutir o que tinha nos incomodado tanto nesse sketch. E aí eu brinquei e disse, e atualiza, né? Precisa atualizar. E o pessoal, nossa, adoramos, é isso mesmo. E aí passamos a chamar de Movimento Atualiza. Esse sketch, com toda essa crítica, né, posterior e uma crítica no sentido construtivo mesmo, de só alertar para, olha, né, a gente está falando tanto da diversidade, né, da questão de se combater o racismo, o sexismo, né, a homofobia, o machismo. Então, a gente precisa fazer mais veementemente esse trabalho de combate ao etarismo também. Com esses pilares que eu mencionei, né, do nosso propósito enquanto coletivo de orientar, informar, buscar ações mais efetivas mesmo, porque essa era uma coisa que nós percebíamos que nós tínhamos em comum, e que nos incomodava, porque às vezes a gente lê alguma coisa de uma crítica mais diretiva ou de um posicionamento, mas as pessoas não costumam dizer o como, né? Como é que você muda o posicionamento, o que você pode fazer para melhorar? Então, começamos com a ideia da criação do guia, e que culminou no dia 7 de outubro, com o lançamento em parceria com a Associação Brasileira de Anunciantes, a ABA, e foi algo bem legal. Nossa, que projeto lindo, viu? E eu acho que é muito isso, dar voz, mas dar uma voz consciente e educativa sobre a longevidade. É muito fácil na hora que a gente fala, isso é preconceito, mas se a gente não ensina, né? A gente não educa e conscientiza, até porque eu acho que a gente vem de um país muito jovem, né? De um país que está aprendendo, vamos dizer assim, com o carro andando, a trocar o pneu, porque a gente está sendo esse movimento, esse envelhecimento, que eu digo, está muito rápido, né? Muito rápido no sentido de atingir, mas aí a gente entra em dados que depois as pessoas podem até ver lá, mas a ideia aqui, eu acho que é essa mesmo, sabe? A trazer este guia, dizer assim, olha, esta é uma das fontes para que a gente tome consciência e pratique. Acho que assim a gente acaba criando, sim, um movimento, mas um movimento sem viseira, né? Que é aquela coisa que a pessoa está falando que é contra o etarismo, não sabe nem o que é aquilo, né? Mas está ali porque está todo mundo falando, né? Cai no senso comum. Acho que faz muito sentido isso, eu vejo isso, essa aplicação, assim como eu vejo que existem várias formas, né? Várias necessidades de aplicação em relação ao plano de envelhecimento ativo. Tá, é uma década, e o que a gente vai fazer com isso, né? Como é que a gente tira isso do papel? Como é que a gente faz isso efetivamente? Então, realmente, acho que quando a gente traz e aborda os temas dessa forma, mesmo que seja criando um movimento, que essa é a ideia, na verdade, para a gente conseguir conscientizar mais as pessoas, é que isso venha de uma maneira, de fato, com que as pessoas elas compreendam o que elas estão fazendo. Elas façam entendendo o motivo e não simplesmente porque está todo mundo fazendo, né? E aí a gente vê a diferença entre o fazer para ou se mostrar, ou enfim, dizer que eu apoio essa causa, ou realmente não, eu acredito nessa causa, que é diferente, né? Exatamente, super importante. E até por isso, Jéssica, a gente sempre se apresenta dizendo, nós somos etaristas em desconstrução, né? A ideia do atualiza é bem isso mesmo, porque o ser humano
é dinâmico, a vida é dinâmica, quer dizer, a gente está sempre em constante construção, em constante atualização, né? Então, a brincadeira com o nome foi até nesse sentido mesmo. E não foi acaso que em março desse ano a OMS lançou a campanha de combate, né, ao etarismo, porque a gente já vê, né, em números, não temos ainda pesquisas muito consistentes no Brasil sobre isso, mas em outros países já, como essa questão do preconceito etário afeta a vida das pessoas, né, traz prejuízos à saúde, prejuízos econômico-financeiros, né, para essas pessoas. E é importante ressaltar também que, embora o etarismo ele afete as pessoas de mais idade, né, os maduros, ele também pode ser desferido contra todas as idades. Então, isso também é muito importante da gente ressaltar sempre. Eu já passei por isso. Eu vou ser atendida por você, mas quanto tempo você tem? Você tem experiência para isso? E acontece, né? Acho que tem esses dois lados, assim. E Marília, conta um pouquinho, assim, sobre o que tem nesse guia e como esse guia o que é o conteúdo não, lógico, detalhado e como as pessoas terão acesso a esse guia, porque eu acho que isso é muito importante também. Bom, o que nós, então, combinamos que seria importante na nossa visão ter no guia? Uma base mais técnica, né, mais fundamentada. Então, no guia a gente cita o Butler e o Palmer, que foram figuras bastante importantes na construção do conceito. Depois a gente fala também das ações intergeracionais, e do quanto é importante que haja esse convívio entre gerações, né? Porque trazendo essa perspectiva de que o conflito ele pode ser bom se ele for bem trabalhado, né? Então, quando a gente entende aonde está a origem do conflito, a gente consegue transformar o conflito num potencial de conhecimento e de aprendizado, e isso, de novo, vai beneficiar a todas as idades, né? Então, dentro do mundo corporativo, né, a gente estabelecer esses diálogos mais saudáveis, né, essa convivência entre gerações de modo mais saudável, isso é frutífero também para o jovem, porque ele também está nesse fluxo do ciclo da vida. Mas quando a gente fala de intergeracionalidade, a gente está propondo uma integração de verdade, que tenha propósito, que faça sentido, né, que sensibilize as pessoas para que realmente seja uma oportunidade, um espaço de aprendizado contínuo e para todos, né? Trazemos também alguns dados e números de pesquisas que foram realizadas, né, no Brasil, e o que nos trouxe de informação consistente e importante para a gente mostrar, então, por que a gente precisa se atualizar em relação ao etarismo, né? Porque, olha, o mercado da longevidade está aí, né? E aí a gente finaliza o guia trazendo, então, boas práticas, porque o nome do guia é esse, né? O guia de boas práticas, porque era justamente isso que a gente queria, não era ficar criticando o que não está sendo legal, mas mostrar o que já se faz de bom e de bacana. Então, nós reunimos várias coisas do marketing, né, das campanhas e propagandas exitosas, e mencionamos um pouco, de modo um pouquinho mais profundo, essas boas práticas, essas iniciativas, e aí fechamos o guia, então, com esse como fazer, né? Então, ao invés de dizer ela está muito cansada, é por conta da idade, dizer, ela está muito cansada, é porque ela deve estar com problemas, né, ou está trabalhando muito. Então, assim, para que as pessoas entendam que a gente não precisa ficar associando a idade, porque quando a gente associa a idade, né, a gente resvala nessa situação inconsciente que envereda pelo preconceito, né, pelo etarismo. Então,
Porque quando a gente vai pelo caminho do preconceito, a gente ignora as histórias de vida, a gente ignora que o processo de envelhecimento ele é heterogêneo, portanto, ele é particular. Né? O que a gente faz no preconceito? A gente coloca todo mundo dentro do mesmo pacote, e o envelhecimento ele é como a nossa digital, né? Cada um tem o seu. Então, por isso, e daí a importância da gente trabalhar assim, fortemente para que todos nós sejamos etaristas em desconstrução. Quando a gente vê cada um ser de maneira diferente, esse processo, como você mesmo disse, único para cada um, eu aceito, eu respeito, eu tenho empatia, então tudo isso forma, né, uma coisa muito melhor. Exatamente. E essa questão toda também da diversidade, né? Quer dizer, agora a gente está falando tanto da diversidade, a importância disso e a riqueza, né, da gente viver num mundo que respeita, reconhece e respeita a diversidade. Mas aí, muitas vezes, quando a gente vai olhar essas ações, a gente vê lá, né, que se fala muito da mulher, dos negros, dos índios, mas e cadê as pessoas de mais idade, né? Todos esses grupos, a diversidade etária passa por todos esses por grupos todos diversos. Eles, exatamente. Porque todos vão envelhecer. E se a gente consegue romper com esse paradigma, né, e trazer esse novo olhar, né, esse olhar mais fresco para a questão da longevidade, né, e dessa grande oportunidade que nós estamos vivendo, né, de poder viver esse fenômeno da longevidade, de poder, que nem eu comentei aqui no começo, né, da nossa conversa, aos 56 anos, enveredar pelo mestrado, né, e dizer, puxa, é algo que eu sempre quis muito, acho que agora eu estou num bom momento, é a possibilidade da gente realmente explorar essa potência de vida, né, o terapeuta ocupacional fala muito isso, existe uma potência de vida, né, até numa pessoa acamada, né, que está lá sendo alimentada por uma sonda, existe uma chama, existe uma potência de vida lá. Então, a gente, de fato, precisa trabalhar todos os dias, assim, internamente, né, para mudar esse olhar, para enxergar a longevidade como potência de vida. E onde que as pessoas podem encontrar esse guia, Marília? Olha, os links de acesso ao guia estão disponíveis na nossa página do LinkedIn, do Movimento Atualiza, estão também na página da ABA, no site da Associação Brasileira de Anunciantes e também na página da ABA no LinkedIn. E aí fica um convite para que vocês nos acompanhem lá na nossa página no LinkedIn. Com certeza. Né, para as próximas ações que nós temos aí em vista. Nós estamos agora com um projeto no Congresso, pleiteando a criação do Dia Nacional de Combate ao Preconceito Etário, porque a gente entende que esse pode ser um marco para o desenvolvimento de políticas públicas mais consistentes, né, para o Brasil, sempre com essa intenção mesmo, né, de propor ações efetivas, né, e numa construção coletiva também. Então, por isso, a gente sempre convida pessoas de vários setores para falar nas nossas lives, a gente também participa nas lives das outras pessoas, né, porque a ideia é essa, é que a gente trabalhe mesmo num grande coletivo para poder aí quebrar o paradigma. Nossa, eu só tenho muito a agradecer, já te convidando para um próximo episódio, para a gente falar aqui sobre diálogos na longevidade, diálogos nesse momento, e eu acho que isso é muito complementar a tudo isso que a gente está falando. Marília é uma inspiração, sabia? Acho que por mais pessoas que possam ter esse olhar, que construam, desconstruam e construam, né, novos olhares, eu acredito que pensar não só no desenvolvimento de políticas ou, enfim, né, tirar um pouco do papel, isso é extremamente importante, eu acho que foi o que vocês fizeram, e isso é muito legal, a partir de um exemplo. Então, realmente, saber a história é bem interessante. Eu quero agradecer, aprendi bastante, vou divulgar mais o documento de vocês, o canal também, né, Eli? E com certeza a gente precisa falar de diálogo.
Eu que agradeço o convite, também adorei estar mais pertinho de vocês um pouquinho, né? Conhecer também um pouco mais do trabalho de vocês e contem comigo.